se prepara, vou falar mais uma vez, se prepara, porque o teu Deus tem surpresas manifestando na sua vida ainda este ano. Para alguns, ele avisou que vai ser em alguns dias. Se prepara, porque Deus vai fazer você crescer mais, ainda mais. E se você está no fundo do poço, ele te pega pela mão direita, te resgata, te reergue, te levanta e faz você crescer. Vai ser surpreendente o que ele vai começar a fazer neste ano. E aqui tem uma grande vitória. A vitória será enorme, grandiosa na sua vida. Uma mega reviravolta vai acontecer. Você vai dar um salto alto, gigantesco na sua vida. Na sua vida aí, tá? Deus vai fazer você crescer mais ainda, assim como ele fez com Mordecai. Está lá no livro de Esther, no capítulo 10, no versículo 2b. Mordecai, Xerxes, em algumas bíblias está Assuero, né? O rei Assuero fez Mordecai se assentar num alto cargo de seu governo. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei. E ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo, pelo progresso da sua raça. É isso. É isso que Deus começa a movimentar. Tem um fluxo vindo diretamente dos céus para a terra, para ter essa mudança de sentença que colocaram sobre a tua vida. Aqui tem uma sentença que Deus reverteu, que daquilo que era contra, Deus reverteu a favor. Tá preparado para ver esse grande mistério de Deus acontecer? O teu Deus vir com mão forte e mudar todo esse cenário, mudar toda essa história, mudar tudo. Isso que você está vivendo, ele já fala para você. Isso não é nada para mim. Absolutamente nada. E você verá eu fazer milagres na sua vida. Se prepare, porque aqui ele está falando, você está pensando, meu filho, você está pensando, minha filha, que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão se movimentando, que as coisas não estão mudando, que está tudo parado, está tudo no mesmo lugar. Mas aqui tem algo poderoso. Vai ser forte, poderoso, tremendo, que Deus vai fazer. Porque aqui tem algo que você pensava que era impossível de acontecer. Na sua vida, nos próximos dias, ou ainda este ano. E Deus está falando, meu filho, minha filha, eu vou fazer acontecer e tu me glorificarás.
Oura bacharabada calabacirianda labachai. Vamos voltar aqui um pouco no livro de Esther. E aqui no capítulo 4, no versículo 15, está assim: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e peço que todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois disso irei falar com o rei. A primeira ordenança, o primeiro comando, a primeira estratégia que Deus está falando para você: você não vai de qualquer jeito. Você vai primeiro adentrar na sala do trono e diante do trono todo-poderoso, majestoso, glorioso, tremendo, soberano, você vai jejuar 3 dias. 3 dias. Aqui está um jejum muito restrito, né? Não coma nada, nem de dia, nem de noite, durante 3 dias. Mas, para você, Deus está aliviando aí, tá? 3 dias, pode ser aí de 6 horas, 7 horas, 12 horas, 14 horas, tá? Escolha um horário, e dentro deste horário, você vai desligar a televisão, celular, tá? Você vai ficar contigo somente e Deus. Como eu falei, adentrar na sala do trono, em jejum e oração e palavra. Se você quiser ler esse livro inteiro, não é grande, né? É pequeno, né? Mas é ler e pedir discernimento, entendimento, sabedoria para o Espírito Santo daquilo que ele quer que você entenda, para ele te revelar aquilo que você não conseguiu enxergar, tá? Aqui tá a estratégia, porque general de guerra é o Senhor Jeová, todo-poderoso, temido nas batalhas e vitorioso nas guerras. Essa é a estratégia que ele está te dando. Então, primeiro você vai fazer isso. Depois que você fez isso, aí tem aqui a vitória de Mordecai. Deus entregará a você a sua grande vitória. Ourabada calabashiribide canta labase. Ouribide canta labashirianda labacaias. Vai ser tremendo. Vai ser forte. Deus está falando que você vai passar por uma grande ascensão na sua vida. Uma ascensão extraordinária que vai se manifestar na sua vida aí, tá? Tem muita gente, ou xeribide calabassuririanda labas, que estava te prejudicando. Tem muita gente que estava travando o teu caminho. Tem muita gente que estava na sua frente, impedindo, bloqueando, estagnando, limitando você. E ele está falando que com os seus olhos, você verá essa pessoa ou essas pessoas caírem nas suas próprias armadilhas, naquilo que ela faz ou fez contra você.
Naquilo que ela armou para você, vai voltar para ela. Naquilo que ela caluniou você, vai voltar para ela. Naquilo que ela planejou contra você, vai voltar para ela. A justiça de Deus. O xiribide anda labassuri de canta labacaias. Ele vem aqui com vingança, porque diz a palavra dele que a vingança pertence a ele. Ele vem aqui com ira, porque também está escrito que ele derramará sua ira sobre os seus inimigos, os inimigos de Deus. E ele vem com justiça, porque ele é um Deus justo e que odeia a injustiça. E vai ser medido. E na mesma proporção que julgaram, vão ser julgados. E na mesma proporção que fizeram, vão ter. Ele está falando que enquanto você está aí orando, jejuando, fazendo a vontade dele, frutificando, obrando, né, fazendo as obras, você está aí clamando, chorando, sofrendo, você está indo congregar, você está subindo para o monte, você está fazendo campanha, você está na obediência, você está no posicionamento. Os teus inimigos estão aqui, ó, tramando, fazendo, planejando, cercando, humilhando, envergonhando, caluniando, julgando, armando ciladas, planejando a destruição da tua vida. Lá em Esther 5, no versículo 14, a mulher de Hamã falou para ele: mande fazer uma forca de 20 metros de altura, e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz, olha, com o rei ao banquete. Hamã gostou da ideia e mandou construir a forca. Enquanto eles estão lá na panelinha, enquanto eles estão lá, né, no grupinho, enquanto eles estão lá planejando como acabar contigo, você na presença do Todo-Poderoso, você diante do trono do soberano. Ele diz a você: meu filho, minha filha, eu não perdi o controle de nada. Eu estou no controle absoluto de tudo. E não é de agora, é desde o princípio. E eu vejo, pois os meus olhos estão sobre a terra, e eles estão percorrendo entre os bons e os maus. Eu vejo tudo. De você pode estar nas costas, falando mal nas costas, planejando nas costas, indo até mesmo em outra cidade, em outro estado, em outro país, fazer coisas contra você. E eu vejo tudo. Eu vi tudo, meu filho, que fizeram contra você. Eu vi tudo, minha filha, que fizeram contra você. Eu dei chances, muitas chances, para se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos.
e ordenei que parassem. Oh, rabada calabashuribide calabassuride canta labacaias. Uns parou, porque eu pesei minha mão. Cessou. Só que tem um que continua. E é este um que eu já dei várias chances para ele, que eu já dei várias chances para ela, e não parou. Está me afrontando. Oh, xarabadacalabasuribide cantalabaxi. Porque já ouviu. Para. Mas o coração endurece cada vez mais. Porque quanto mais faz e não consegue te derrubar, quanto mais faz e não consegue te destruir, quanto mais faz e não consegue te parar, quanto mais faz e não consegue te levar para a terra do silêncio, mais o coração dessa pessoa endurece. Mas ela tem raiva, mas ela tem ódio. Porque aqui Ramã, ele tinha ódio. Ele tinha ódio dos judeus. Aqui no capítulo 6, versículo 13, contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ouviu: você já começou a perder essa luta. Olha o que disseram. Você, Ramã, já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu. E você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Essa pessoa, ela sabe que ela vai perder. Porque Deus já avisou que ela vai perder. Já ordenou que ela parasse. Mas ela não parou. Mandou até outras pessoas falar para ela. Foi dito até pela boca dos espíritos que ela invocou. Para. E aqui ela sabe que ela está mexendo com um servo de Deus, com um filho de Deus. Aqui essa pessoa, ela sabe que está mexendo com uma filha de Deus, com uma serva de Deus. E tá tocando na meninas dos olhos de Deus. Soribide calabashiribide cantalabacaias. Tá tocando em quem Deus ungiu. Oxiribideandalabassai. Tá tocando em quem Deus escolheu. Uribideandalabassurideandalabaxerideandalabassai. E aqui tá escrito. E Deus está revelando. Eu já falei com essa pessoa. Eu já falei com ele. Eu já falei com ela. Mas ela não parou. Essa pessoa não parou. E ela sabe que ela vai perder. E aqui Deus já está te avisando, viu? Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, minha irmã. Essa pessoa já começou a perder a luta contra você. Rabashiribide canta labassi. Oribideanda labashurideanda labacaias. Tá preparado
Tá preparada? Rabashiribide calabasuride andalabacaias. Deus está falando, eu sei, meu filho, que tá sofrendo, eu sei que tu tá chorando, eu sei que tá angustiante, mas aquilo que você está pensando que é o teu fim, vai ser apenas o seu recomeço. Acharabada calabasuride andalabaxi. Oribide canta labasuride andalabacaias, tá? Eu estou tirando do seu caminho, da sua vida, quem quer que seja, e se for preciso, eu estendo a minha mão poderosa e levo ela para a terra do silêncio, porque o meu propósito contigo não acabou. Não acabou. E eu reverto sentença sim. Oxarebrianda labassuri de canta labacaias. Você vai ver. Deus está me mostrando aqui trabalhos feitos contra as tuas finanças, tá? Onde você trabalha ou com que você trabalha aí, tá? Feito para você perder. Para você perder tudo e nunca conseguir nada e nem chegar a lugar nenhum. Olha o coração dessa pessoa. Essa obra demoníaca, maligna, das trevas que Deus me mostrou, é que tá travando, tá bloqueando a sua vida financeira. Duas coisas eu vi agora. Uma, no mar. Eu vi o fundo do mar. E do fundo do mar tinha uma cela gigante, uma prisão gigante. E dentro dela estavam muitos peixes. Cardumes e cardumes e cardumes lá dentro. Aprisionados. Essa obra maligna foi feita o quê? Para que o dinheiro não viesse até você. Os clientes não viessem até você. A prosperidade não viesse até você. Trancou. E eu vi essa cela dessa prisão, essa porta, se rompendo, esse portão, quebrando e caindo assim, ó, na areia, lá no fundo do mar. E quando isso aconteceu, os peixes todos, ó, saíram todos de uma só vez. E era peixe, e era tanto peixe. Lembrei até da pesca, né, maravilhosa. Tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Estava tudo aprisionado por obras de magias. Para que você perdesse. Então você vai entender aqui porque você tem o teu negócio e simplesmente os clientes sumiram. Porque você tem aí, trabalha com vendas ou trabalha para uma empresa que seja, e os clientes desapareceram. Estavam aprisionados. E Deus está quebrando, e Deus está quebrando, e Deus está quebrando, libertando a sua vida financeira. Rabashuribide canta labassou, oribianda labashuride canta labacaias. Isso estava trazendo azar, miséria, pobreza, dívidas, aquela bola de neve, um tempo difícil, de dificuldade, cheio de problemas, de escassez, de perdas, de roubos aí. Falência, você que tem o teu próprio negócio, você que está dentro de uma empresa, você começou até a ser muito observado. Aí o problema não é que você não se esforça. O problema não é você, o problema é exatamente que tinha algo espiritual, algo invisível que fizeram para travar a tua vida.
Aí por isso que você começou a ver um tempo de escassez, trazendo lutas constantes financeiras. Aí você não entende, nossa, mas por que eu estudo tanto e não consigo ser promovido? Nossa, por que eu trabalho tanto, me esforço tanto, acordo de madrugada e chego de noite em casa exausto, cansado, cansada, ao extremo de tanto trabalho, mas na hora que eu lanço a rede, não tem peixe. Oh, xiribi de calabassuri de andalabassai. Agora você entendeu, né? Foi feito para você ser um fracasso, ser um fracassado, ser uma fracassada, derrotado, infeliz na vida financeira aqui, para virar um mendigo, uma mendiga. Miserável aí, misericórdia, tá repreendido, quebrado, sangue de Jesus tem poder, te repreende agora, espírito maligno das trevas. Oh, xiribide calabassuri de andalabassai. Eu te repreendo agora, no nome todo-poderoso que está sobre todos os nomes, no poderoso Rei dos Reis. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário tem mais poder do que esse daí que você aceitou. O sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda agora. Oh, xiribidenda labassi. Oribide canta laba, xiribicanda laba, xiribianda laba, saia. Teu Deus está quebrando, teu Deus está quebrando, teu Deus está quebrando. Do jeito que tá, não vai ficar, não. Ele tá libertando, ele tá libertando, ele tá trazendo vitória, ele tá trazendo vitória, ele tá trazendo vitórias. Oh, xiribianda laba, xiribianda laba, cash. A segunda coisa que eu vi foi numa estrada, e o Espírito Santo começou a cavar essa estrada. E quando cavou, saiu um baú enorme. Ele abriu e eu vi lá dentro, cheio de moedas de ouro, de joias. Eu vi diamantes até. Riquezas, a sua prosperidade. Espíritos malignos atuando severamente para destruir a sua vida financeira, o teu negócio, o projeto que Deus te deu, o negócio que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, o cargo que Deus te deu. Oh, xiribide calabassuri de andalabassai. Tá quebrando, tá desenterrando. Oh, xiribide alabassuri de cantalabassai. E te entregando a vitória, Você vai digitar aí. A vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. Tá? Então Deus está quebrando toda essa força maligna das trevas que estava amarrando a sua vida. Rabashiribide calabassuri de canta labashai. Agora eu vi teus pés e tuas mãos amarradas, com correntes aprisionadas. Sabe aqueles presos que faz um X assim, ó, as pernas e as mãos assim, né? Assim. Deus está quebrando. Eu vi essas correntes sendo quebradas nos grilhões. Correntes sendo quebradas. Aquilo que te deixava imóvel, que você não conseguia avançar, que você não conseguia fazer, né? Deixava você sem se mexer, sem se movimentar, né? Ficar parado na vida e vendo só o tempo passar e vendo os clientes ir embora.
Os sonhos embora, e perdendo casa, e perdendo carro, e perdendo bens materiais, e perdendo posições, e perdendo prestígio, e perdendo os destaques, e perdendo tudo aquilo que você construiu até agora. Oh, xerebede calabassuri anda labassai. Mas aqui tem um basta de Deus. Aqui tem um ponto final de Deus. Um ponto final onde isso te atinge e começa a roda girar de volta para quem enviou. E essa pessoa, como eu disse aqui, ela sabe que ela vai perder. Ela sabe que vai perder. E aqui foi dito, você vai perder na certa. E você, meu irmão, você, minha irmã, pode ter certeza. Essa pessoa vai perder, porque o teu Deus está te dando vitória. Ele não é Deus de derrota. E a vitória será em estilo campeonato, final de campeonato. Rabashuribide canta labase. Oribide canta labashuride canta labacaias. Acabei de ver. Lindo, maravilhoso. Sabe aquele estádio lotado? Pênalti. No pênalti. Você está para chutar a bola. E teu adversário está no gol. E de repente você chuta e vai lá pro cantinho, lá no ângulo. E ele tenta pegar. Ele foi na mesma direção que você chutou a bola. Aonde a bola foi, ele foi. Só que ele não conseguiu pegar. Passou. É de golaço. O ribi de calabaciri de canta labacaias. É de virada de golaço. Você tá entendendo? Que você vai levantar sua taça da vitória, sua taça de campeão, sua taça maravilhosa, porque essa guerra, essa luta se encerra. Rabashiribi de canta, labassuri de canta, labacaias. Capítulo 6, a vitória de Mordecai. Lá no versículo 10. Então o rei disse a Ramã, vá depressa, né? Aqui o rei estava dormindo e aí de repente acordou e não consegue mais dormir e tá lá desesperado, né? Na insônia e começa a falar lá pro empregado dele lá, começar a ler as histórias e o empregado lê a história de Mordecai. E chama Ramã. O que eu devo fazer com essa pessoa que não foi honrada ainda? E Ramã, achando que era ele que ia ser honrado, começou a trazer ali as melhores honrarias, né? Que alguém poderia usufruir. E aí, aqui já começa. Aqui já começa o contrário. O rabashiribide calabassai. Ribide canta labashiride canta labacaias. Aqui já começa. Deus mudando sentenças. Deus revertendo decretos malignos de maldição que foi jogado sobre a tua vida. E aí, o rei fala assim, ó. Então, Ramã, faz o seguinte aí. Vá depressa. Pegue as roupas, o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de me dizer. Xiribide calabassuri de canta labacaias. Ramã foi furioso. Foi sem entender nada, porque diz a palavra do Deus vivo, eu vou confundir e envergonhar todos os seus inimigos, xiribide calabassuri de anda labassai, e depois de eu ter humilhado, envergonhado, e os confundidos, suribide alabashuri de anda labassai, então vai vir a última sentença. E então Ramã foi, pegou as roupas, o cavalo, as vestes e
as vestiu em Mordecai. Depois levou montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Tem honra para você. Deus tem honra para você. Deus tem honra para você. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é você. Deus tem honra para você, meu irmão. Deus tem honra para você, minha irmã. Você é filho, você é filha. E ele tá falando: meu filho, minha filha, eu tenho honra para você. Aguarde, aguarde, porque você verá a minha mão forte agir. E quando eu ajo, ninguém pode impedir. Aquele que estava planejando contra você, ele mesmo vai fazer você ser honrado. Deus está falando que vai pegar o teu inimigo e vai fazer eles levarem o teu nome, destacar o teu nome, levantar o teu nome, honrar o teu nome. Eles estão planejando para você descer, mas o que eles estão planejando, Deus vai reverter para você subir. Pegou a visão? Pegou? É bênção, é bênção, é bênção. E aí aqui Esther, junto com o rei, faz o banquete depois dos 3 dias ali de jejum, né? Ela fez um banquete, depois ela deu outro banquete, tá? E aí ela revelou que ela era, né, judia e que ela iria morrer ali junto com aquele povo. Ela iria morrer e o seu povo também. Decretaram a tua morte. Mas não é essa a palavra que sai do Deus vivo. Não é essa a sentença dos céus para a sua vida. A sentença dos céus é vida, vida, vida. Deus está revertendo sentenças de morte em vida aqui. Pode ser que um diagnóstico aí chegou para você dizendo que tem morte e Deus está revertendo em vida. Teu casamento está decretado a morte desse casamento, desse amor, dessa união, e Deus está revertendo em vida. A sua vida sentimental já foi decretado a morte para você ser infeliz, mas Deus está revertendo e falando: tem amor para você, tem vida. A tua vida financeira, o teu negócio, já decretaram a falência, a morte. E Deus está revertendo. Tem vida, tem prosperidade, tem prosperidade, tem prosperidade. E é longa, é longa. Oh, xarabadacalabashiriandalabase. Ele está falando do Salmo 91. O Salmo 91. Você, durante esses 3 dias de jejum, você vai orar o Salmo 91 3 vezes. Lembra Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Você vai orar 3 vezes ao dia. Tá? E aqui ele tá só falando para mim no último, no 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.